pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série, o nosso curso de capacitação para professores da EBD. E hoje nós estamos na aula 3. Então, se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, corre lá, tem uma playlist lá com as aulas já publicadas, não deixa de assistir. São conteúdos que se complementam. E para o curso ficar completo, é interessante que você assista e participe de todas as aulas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo, o que isso está agregando a você, se você tem alguma dica, algum feedback, algum tema, alguma sugestão, você pode também estar deixando aqui no comentário e compartilha aí esse vídeo com amigos e irmãos e bora para o vídeo de hoje. Como eu disse, hoje a nossa aula é a aula de número 3. E é um tema bastante pertinente, inclusive, nós vamos falar sobre a questão da adaptação do professor aos novos tempos. Quando a gente fala de novos tempos, a gente pode querer pensar, né, na questão dessa modernidade toda que o nosso mundo vive, mas vai ter uma aula exclusiva falando sobre o papel do professor na modernidade e na pós-modernidade, inclusive a próxima aula. E na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a adaptação do professor no quesito de cultura, tecnologia, educação e comunicação. Então vamos lá. Novamente aqui nós temos o nosso professor Dominguinho. Ele vai apresentar para a gente aqui o conteúdo geral da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre a cultura escolar brasileira. Nós vamos aprender um pouquinho sobre tecnologia, educação, comunicação. Vamos falar sobre a necessidade de adaptação aos novos tempos. E nós vamos abordar também algumas das consequências da não adaptação de um professor nesse cenário todo que a gente vivencia, ok? Bom, então bora lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre cultura, beleza? Bom, então vamos lá. No que tange ao termo cultura escolar brasileira, antes da gente aprofundar na educação e cultura, a gente precisa ter uma noção geral do que vem a ser cultura em si. E, por definição, cultura é um termo com sentido bastante amplo, que pode indicar tanto a produção artística quanto o modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. Então, o que a gente define por cultura? É toda uma bagagem de características pertinentes a um determinado tipo de povo. Tem a ver com música, tem a ver com comida típica, tem a ver com vestimenta, tem a ver com crenças, tem a ver com a maneira que aquele povo vive, ok? É por isso que aqui, ó, no mapinha que vocês estão vendo, a gente tem várias pessoinhas representando aí diversas nacionalidades, e mesmo você não sabendo a localização geográfica exata de cada país, só de olhar aqui para as feições, né, de cada personagem representando aqui, a gente tem uma noção de onde seriam essas pessoas aqui, justamente pela caracterização desses bonecos. Então, a cultura ela serve para isso, para caracterizar um povo, para poder dizer como é a história, como é a tradição, como é a cultura daquele povo em si, ok? Então, vamos lá. A cultura escolar brasileira. Quais são os elementos de identidade cultural? Como que eu determino a cultura de um povo? Como que eu estudo? Como que eu sei o que forma e o que não forma a cultura? Inicialmente aqui, cor e raça ou cor e etnia, a religião, a língua, né, que tem a ver com o idioma, o vestiário, música e dança, manifestações festivas, os hobbies, os tempos livres, a gastronomia, que está relacionada a comidas típicas, as habitações, como são as casas, como é a arquitetura daquele lugar, os usos e costumes, como que aquele povo se comporta, quais são as manias, né, daquele povo, história e patrimônio. E aí a gente tem todo esse ciclo aqui, e quando a gente começa a identificar quais são as características do meu povo, quais são as características das pessoas que ali estão, eu consigo elencar a identidade cultural daquele povo. Então, para eu chegar em alguém, para eu chegar a ensinar alguém, eu preciso aí saber e me ambientar para eu não chegar e às vezes ser deselegante, ser mal educado. Então é importante você ter uma noção de como identificar a cultura de um povo. E aí agora nós vamos falar um pouquinho aqui, de forma bem resumida e breve,
sobre tecnologia. Então vamos lá, o que é tecnologia? Vamos definir tecnologia em si. A gente fala muito de tecnologia, a gente associa diretamente a robô, a celular, a coisa moderna, mas vamos lá. Tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido com o intuito de aperfeiçoar e ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, a tecnologia nada mais é do que eu juntar conhecimento e técnica para trazer uma melhoria, para trazer um aperfeiçoamento. Então, tecnologia em si não é um pecado, não é uma coisa ruim. A maneira como você vai usar a tecnologia vai ditar qual o impacto que isso vai trazer na sua vida, seja positivo ou negativo. Mas a tecnologia pura sozinha, ela é benéfica, ela é com o intuito de trazer aperfeiçoamento, ok? Então vamos agora fazer aqui um breve comentário também sobre o quesito educação. O que seria educação? A gente fala muito de educação, mas vamos definir aqui. Educação ela engloba a aplicação de métodos de ensino que tem como objetivo assegurar a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de determinada pessoa. Por que a gente fala que é desenvolvimento pessoal e profissional? Quando a gente está aqui no quesito profissional, é no que tange ao ensino escola, ok? E desenvolvimento pessoal tange a criação, fala sobre o desenvolvimento que os pais, a família vai dar para aquela criança. Já repararam que quando alguém faz alguma coisa deselegante, né, a gente tem o costume de falar, é mal educado, isso foi uma falta de educação. Porque é exatamente isso, a educação é uma forma de você instruir para o que é certo, para o que vai ser benéfico e para gerar o desenvolvimento daquele ser humano, daquela pessoa. E uma pessoa, quando ela não é bem educada, ela também no quesito dos estudos, ela tende a cometer vários erros que às vezes ela não tem noção que aquilo são erros, ela não tem noção que aquilo são coisas ruins. Então, educação para a gente que é do ambiente de escola bíblica dominical é de suma importância, porque através da educação cristã, né, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo, a gente vai garantir o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos nossos alunos e o nosso também. Então vamos falar agora aqui brevemente sobre comunicação. Como vocês viram lá na aula 1, a gente vai ter um vídeo exclusivo aqui falando sobre comunicação. O que seria comunicação em si? É o processo pelo qual uma pessoa entra em contato com outra através de ideias, fatos, pensamentos ou comportamentos e espera que o último dê uma resposta, seja uma opinião, atitude ou comportamento. Então, a comunicação eu dou e espero receber de volta. Ela pode se dar por meio de gestos, como eu estou aqui gesticulando, por meio da fala, como eu estou aqui falando, e a comunicação também pode ser visual, auditiva, vocês me ouvem, vocês podem não estar vendo a tela, mas estão ouvindo a minha voz, ou então até mesmo vocês podem estar vendo o vídeo aí e não ouvindo com o telefone mutado, né? Não sei, mas eu estou me comunicando com vocês de diversas formas e quando você junta todos esses elementos numa coisa só, visual, auditivo, né? O gesticular, então tudo isso aqui a gente tem um pacotão de comunicação e eu transmito a mensagem para vocês e espero o retorno de vocês. Como que seria esse retorno? Através de, né, eu vejo vocês visualizando os comentários, aí eu consigo saber o feedback de vocês com relação à comunicação que eu tenho feito. E aí, como que esses conceitos estão linkados entre si? Olha aqui para a tela comigo. Eu tenho aqui a educação aqui no centro e eu tenho conectado a ela a tecnologia, a comunicação e a cultura. Para eu fazer educação, para eu gerar educação, ou seja, para eu gerar desenvolvimento através da metodologia de passagem de conhecimento, eu preciso conhecer a cultura daquele lugar, eu preciso saber os modos de viver, os hábitos e costumes dos meus alunos, eu preciso saber qual é a forma mais efetiva de comunicação com eles, como que eles me ouvem melhor, como que eles conseguem se contactar comigo de forma melhor. Se eu só falo e não recebo nada de volta, se eu não recebo feedback de volta, alguma coisa na comunicação está falhando. Então, para eu trazer o conceito de educação, para eu transmitir conhecimento, eu preciso garantir que a minha comunicação está sendo efetiva. E a tecnologia
é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos usando uma plataforma da internet para transmitir conteúdo gratuito através de um computador, através de uma câmera, através aí da onde você estiver conectado, seja numa TV, num PC, no notebook, no celular. São elementos tecnológicos que trouxeram o intuito de quê? Aperfeiçoar um processo. E que processo é esse? O processo de ensino. Hoje a educação não está mais limitada às quatro paredes de uma escola. Você está aí me ouvindo, aprendendo, está sendo educado e a tecnologia está te trazendo essa possibilidade e essa facilidade de acesso à informação, garantindo uma melhor comunicação. Ficou claro para vocês? Então vamos embora seguir. Agora que nós aprendemos um pouquinho sobre cada um desses conceitos, vamos levá-los para dentro da igreja. Nós temos aqui, como exemplo, o nosso mestre, né? Um filme, uma imagem de um filme simbolizando. Ele sempre arrastava multidões e ele tinha diversas metodologias de ensino. Ele ensinava por parábolas, ele ensinava através dos milagres, ele ensinava através de suas pregações e exposições. Então a gente vê que Jesus ele usava as ferramentas do seu tempo para transmitir a mensagem do reino àquelas pessoas. E hoje, o que nós temos em mãos, o que nós temos que fazer é usar também as ferramentas que temos em mãos para poder transmitir a palavra. E não sei se todos sabem, mas de forma bem superficial, muitas das parábolas de Jesus, elas simbolizavam aspectos culturais do seu povo, aspectos culturais do povo judeu. Então, muitas parábolas ele usava com o intuito de, tipo assim, se a pessoa já vive isso, já sabe que o casamento funciona assim, já sabe que a veste é assim, já sabe que o semeador faz dessa forma. Estou exemplificando para vocês. Eu vou usar dessas histórias que são do cotidiano delas, que são da realidade delas, de colheita, de plantação, de festas, para eles entenderem a mensagem do reino que eu quero transmitir para eles. Então, às vezes é mais fácil quando você está situado com a cultura dos seus alunos, quando você está acostumado com a maneira de viver deles, porque fica mais fácil você trazer uma aplicação prática para o seu ensino. E era exatamente isso que Jesus fazia. E a questão da comunicação, que eu abordei bastante lá nos slides anteriores, que ela tem que ser efetiva, ok? Eu preciso comunicar e saber que eu estou comunicando e que as pessoas estão recebendo a comunicação. Eu preciso avaliar que os meus alunos estão aprendendo e entendendo o que eu estou passando para eles, ok? E aí, agora aqui a gente tem um alerta, né? A necessidade de adaptação. Vocês podem reparar que aqui tem um camaleãozinho. E a gente não deve confundir de maneira nenhuma a adaptação com trazer maus hábitos e costumes que não condizem com a palavra de Deus. Quando eu venho falar de adaptação, eu não estou de maneira nenhuma te induzindo a você colocar coisas mundanas dentro da igreja, de maneira nenhuma. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, levar a igreja para o mundo, mas de uma forma sem perder os nossos princípios. E como que a gente faz isso? A gente tem a palavra de Deus como peneira, a gente tem a palavra de Deus como crivo principal. Então, adaptar-se é ajustar-se, mas lembrando sempre de ter a palavra aí como centro. O fato de você estar nos assistindo hoje aí da sua casa, do seu conforto, da condução, aonde você estiver, isso é uma forma de adaptação do ensino. Então, percebam que não é uma coisa ruim adaptar-se. E aí a gente vê quais seriam as consequências da falta de adaptação. O que acontece se eu não adaptar? Eu tenho, geralmente, né? Esses são apenas algumas das consequências, mas podem haver muitas outras. Evasão. O número de alunos cai drasticamente porque as aulas se tornam monótonas e repetitivas. E aí você não olha todo aquele contexto lá que a gente falou de tecnologia, cultura e comunicação. Está falhando em algum deles, a educação não é eficiente. Então os alunos começam a sentir isso, começam a perceber, ficam desmotivados e param de frequentar. E aí, como eu disse, né, o desânimo e a falta de crescimento e resultados. Nós somos uma escola bíblica dominical com foco no crescimento espiritual dos nossos alunos. Então a gente quer ver resultado. Que resultados seriam esses? Os meus resultados podem ser medidos de acordo com o crescimento dos meus alunos.
Alunos que antes eram tímidos agora já começam a falar algo com relação, já começam a participar um pouco mais da aula. Alunos que eu via que já tinham uma saída agora estão tendo mais ainda e daqui a pouco já pode ser um novo professor. E fora outros resultados, que não é o intuito do vídeo aqui a gente falar quais são os resultados, as métricas e como trabalhar para alcançá-los. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um vídeo com foco nisso, mas comenta aí para mim. A questão da falta de adaptação gera malefícios. E como eu disse, não é uma adaptação no sentido ruim da palavra, é tendo sempre a Bíblia como base para poder peneirar, para poder saber o que convém e o que não convém. Mas também não é deixar o tempo passar e com ele levar embora toda a riqueza que nós temos aí de ensino nas nossas escolas dominicais, simplesmente por não querer se adaptar aos novos tempos, no quesito lá, educação, cultura, tecnologia e comunicação. E com isso a gente tem aí uma urgência de adaptação. Não sei se você tem percebido, mas a gente tem sofrido aí uma queda na quantidade de alunos na EBD, uma queda de participação, embora a gente ainda, graças a Deus, a obra não vai parar, o Senhor garante a sua obra e seu crescimento, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente precisa ter uma certa urgência de adaptação. Você que é líder, você que é superintendente, avalie aí como está o cenário da sua EBD, avalie aí o que precisa, o que pode ser melhorado, aperfeiçoado. O canal tem bastante dica para isso, dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists, nos nossos vídeos. Mas, amados, nós precisamos nos atentar que os dias são maus, os tempos estão curtíssimos e a gente precisa urgentemente fazer a nossa parte, trabalhar enquanto é dia, porque a noite já está vindo aí. E aí, como sempre, né, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, vou deixar aqui um versículo para meditação e reflexão de todos nós. E é um versículo bastante pertinente com o tema, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22, que diz: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. A gente deve examinar tudo, avaliar tudo e reter aquilo que é bom. Não despreze também as bênçãos que Deus tem te dado, não despreze aí os benefícios e os artifícios que Ele tem te dado para a propagação do Evangelho, ok? Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!